Fala galera do canal Momento do Paparazzo, estamos aqui com mais informações para vocês, a gente sempre trazendo cortes do canal Paparazzo Rubro-Negro, trazendo informações extras para vocês. A gente traz aqui também nesse vídeo o treino de ontem do Flamengo, e aí com isso a gente traz algumas informações importantes. Eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, compartilhe sempre também os vídeos aqui do canal Momento do Paparazzo, é um canal de cortes do Paparazzo Rubro-Negro e de atrações diferentes, tá certo? Então convido você a estar compartilhando, se inscrevendo e acionando a notificação no sininho. Mas deixa aquele like também. Então vamos acompanhar aqui agora, logo de cara, as imagens do treino do Flamengo, e trazendo também aqui mais informações. Eric Pulgar que falou a Flamengo TV sobre a sua recuperação. Sí, la recuperación ha sido muy buena. Primero que todo quería agradecer a Felipe, a Boto, por darme la confianza de haber ido a Chile, a Dr. Sasaki, a todo el DM, de haber ido a Chile a hacer la operación y la primera parte de trabajo. Y ahora me siento súper bien, sin dolor, ya estoy haciendo más trabajos, cargando más peso, así que más cerca de volver al campo. Ahí con el DM mantenimos la semana para no perder más tiempo, que ya estoy ansioso de volver a entrenar con el grupo, así que le dimos continuidad al trabajo y agradecer al DM también, que ellos tenían su folga y se quedaron conmigo trabajando. Eu tô com o meu amigo Felipe Furro aqui e ele acha importantíssima essa volta do Pulgar, né? É uma pessoa, um jogador que faz muita falta. A gente precisa dele de volta. A gente, hoje com o Alan e com o Everton Araújo, o nível é diferente. Então a volta do Pulgar vai fazer muita diferença para o time. O Flamengo, então, se preparando para o confronto contra o Juventude no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro. Acabou que a CBF não marcou o jogo atrasado contra o Sport para o dia 10, o que deu ao Flamengo aí 4 dias de folga, mais tempo de preparação, menos viagem, né? Vai marcar lá para frente, né? Acaba que vai ser marcado mais para frente. O elenco, então, trabalhou forte em mais uma atividade comandada pelo técnico Felipe Luiz, que segue aí nesse impasse, né? Vai renovar, não vai? Todo mundo preocupado, a torcida tem que fazer a campanha aí pedindo para ele renovar. Técnico importantíssimo, né, que continue no Flamengo, e até mesmo porque ele, a cada dia que passa, mais experiente, cada dia que passa tá mais motivado, a cada dia que passa parece que tá mais preparado também, taticamente falando, para fazer mudanças, para, cara, mudar o time durante o jogo. A gente percebe ele cada vez mais evoluído e acho muito importante que o Felipe Luiz, então, seja renovado. Essa é a minha opinião, acho que é a opinião da maioria dos torcedores do Flamengo hoje, até aqueles que estavam criticando ele na época lá da eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que hoje é quase uma unanimidade, né, o Felipe Luiz no Flamengo. Olha, mais cedo a gente trouxe uma informação que o Flamengo segura a Cebolinha, o Juninho não aceitou as propostas e tal, e vai aproveitar esses jogadores até com a possível punição do Bruno Henrique. Eu falo possível porque tem o recurso, mas se não for aceito, se tiver que cumprir, o Flamengo vai precisar utilizar o Juninho, né? Então, o Flamengo está aí com o Cebolinha também, que o Flamengo vai precisar ali na posição da esquerda, como reserva do Samuel Lino. O Flamengo não vai negociar nesse momento o Everton Cebolinha. Essa é a informação do Júlio Miguel Neto. Inclusive, ele conversou com o Márcio Cruz, empresário do jogador, que garantiu que tem contrato até 31 de dezembro de 2026 e que por isso eles estão mais tranquilos aí com relação a uma renovação e querem até uma renovação. O Flamengo também quer começar a negociar uma renovação, mas com calma, sabendo que termina o contrato só em dezembro de 26. A informação é do Júlio Miguel Neto. E aí a gente sabe que o Cebolinha ainda não conseguiu ser aquele Cebolinha do Grêmio no Flamengo, mas que alguns momentos teve uns momentos de lampejo, né? Mas todos torcem para que o Cebolinha vá muito bem, possa voltar a ser aquele Cebolinha do Grêmio, né? Outra coisa que a gente passa para vocês aqui, outra situação importante, é com relação ao Eric Pulgar, a recuperação do volante chileno Eric Pulgar. O Felipe Luiz já falou que quer muito antecipar a volta do Pulgar, mas que volte bem, né? Que o Flamengo precisa muito dele. O Flamengo com Eric Pulgar e Jorginho, o Flamengo fica muito forte, porque ainda tem De La Cruz, tem outros volantes ali à disposição, tem o Saul, né? O Flamengo, então, com o Saul que vocês estão vendo na imagem aí, Jorginho, o Flamengo com o Eric Pulgar tem muito mais opção no meio campo. E o mais interessante da gente trazer aqui também é que o Jorginho treinou junto do grupo, tá? O Jorginho, que também vinha sendo poupado aí, né, preservado em alguns jogos, questão aí também de dor
na coxa, né, muscular, ele já está recuperado e treinou junto do restante do grupo todo. E o volante Eric Pulgar vai passar por uma tomografia entre a próxima quinta e sexta-feira. Eu já falava para vocês dessa tomografia que o Fernando Sasaki, médico do Flamengo, tinha nos avisado, que era a reta final para a recuperação dele. Então, entre quinta e sexta-feira ele faz uma tomografia a fim de que o departamento médico do Flamengo avalie a evolução da lesão no quinto metatarso, tá? Se o exame apontar consolidação total da região afetada, o chileno poderá iniciar a fase final de recuperação e terá aí condições de retornar aos gramados em cerca de 3 semanas. Caso contrário, seguirá em tratamento até que a contusão esteja completamente estabilizada. Com essa notícia, né, em até 3 semanas, se forem 2 semanas, a gente pode ter ele voltando aí, relacionado, viajando para o jogo contra o Estudiantes, o jogo de volta das quartas de final lá em Buenos Aires. Mas se forem 3 semanas, infelizmente, o Eric Pulgar só retorna para a semifinal da Copa Libertadores da América. Eu quero começar falando sobre o momento do Arrascaeta. O Arrascaeta vivendo o seu prime, né? É um termo utilizado aí para dizer que é o melhor momento da vida. Eu tô no meu prime. De saúde, eu tô no meu prime. Então, aos 30 anos, o Arrascaeta recuperou sua melhor forma no Flamengo e viveu uma temporada até o momento de destaque, com 17 gols e 13 assistências. São 30 anos e 30 participações diretas em gols. O rendimento elogiado por Marcelo Bielsa na data FIFA é resultado de um trabalho específico conduzido pelo fisioterapeuta Lanian Neves e pelo preparador físico Diogo Linhares. Parabéns ao Diogo, que controlam carga e minutagem do camisa 10 após a artroscopia no joelho direito no fim de 2024. Com cronogramas individualizados, o uruguaio passou por uma pré-temporada especial e gradualmente voltou a atuar em alto nível, reassumindo o papel de protagonista no Flamengo. Cara, eu tô muito feliz, é muito bom a gente ver o Arrascaeta nesse momento fantástico. Se todos os jogadores do Flamengo que têm uma idade aí avançada estivessem na condição do Arrascaeta, eu acho que vai chegar nesse ponto. O De La Cruz já tá melhorando, né? O Danilo, a hora que o Danilo parar de lesionar, o Alexandre parar de lesionar, pô, a hora que esses caras estiverem todos bem, como o Jorginho já tá agora, que a gente vai falar sobre isso também, a hora que você tiver todos esses jogadores bem, aí eu posso dizer com toda certeza que ninguém segura o Flamengo, tá? Inclusive, eu vou trazer informação importante aqui. O Danilo, assim como o Jorginho, que voltou a treinar normalmente, né? A gente trouxe ontem, e está liberado já, inclusive para o jogo contra o Juventude. O Jorginho deve ser, inclusive, titular. Outro jogador que treinou em semana de folga de olho em volta ao time titular do Flamengo foi o Danilo. Com o Léo Ortiz aí suspenso, o zagueiro voltará a jogar na próxima partida contra o Juventude. Então o Flamengo ganha um reforço importantíssimo para o jogo contra o Juventude. O Flamengo não tem o Léo Ortiz, mas o Danilo está voltando. Depois aí de 3 jogos no banco de reservas, Danilo voltará ao time titular do Flamengo no próximo jogo contra o Juventude, né? Zagueiro aí substitui o Léo Ortiz, está suspenso e não viajará para Caxias do Sul, tá? Essa será aí a segunda oportunidade de Danilo depois da lesão na parte posterior da coxa direita, sofrida contra o Fluminense dia 20 de julho. Quase um mês depois, dia 17 de agosto, ele entrou no segundo tempo da vitória sobre o Inter pelo Brasileiro, mas não jogou mais desde o então. Mas então, cara, ele tá se recuperando, tá muito bem, treinou forte aí essa semana e deve estar à disposição aí pro jogo contra o Juventude. Agora, o Danilo espera aproveitar a chance para recuperar espaço no Flamengo. Terceiro zagueiro, ele vinha entrando com mais frequência no time antes da lesão, quando Felipe Luiz fez uma espécie de rodízio na zaga rubro-negra. Para chegar aí inteiro no próximo jogo, o atleta treinou à parte durante a folga do elenco. Muito bacana a gente pegar essa informação aqui do GE. O cara que quer estar bem, né? O Danilo que quer, assim como o Arrascaeta está no seu prime, quer estar no... Não vai... O Danilo dificilmente, o Alexandro, jogador já com 30 e tantos anos, o 30 e poucos, né? Também não vamos... E o Jorginho, no prime é difícil, mas estão vivendo grande fase, né? O Jorginho, o Saul. O Saul, para mim, pode chegar no seu prime. Agora, o Danilo, o Alexandro, basta eles estarem bem, né? O Danilo publicou imagens suas treinando aí na última semana, quando o Flamengo deu 4 dias de folga. E, cara, é importante a gente mostrar isso, tá? Um jogador que tá aí, ó, mesmo na folga, tá vendo aí, ó? Ele treinando, ele postou, mesmo na folga, ele treinando. Cara, isso aí mostra pra mim um comprometimento absurdo, tá? Então, a ausência do Danilo sobrecarregou
a dupla de zaga titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, que não se lesionaram, mas o Léo Ortiz tomou aquele cartão absurdo, né, do jogo, no último jogo do Flamengo contra o Grêmio. O Kahneman quase quebra a perna do De La Cruz e o Léo Ortiz vai na bola e toma o cartão e ficou de fora. Para mim, operaram o Flamengo. Esses árbitros de São Paulo, de Minas, estão sempre operando o Flamengo. A gente perdeu o Léo Ortiz e aí o Danilo está voltando, graças a Deus, né? Então o Danilo tem 18 jogos pelo Flamengo com uma assistência e 3 gols, foi titular em 14 oportunidades, tá? Então, cara, eu fico feliz por essa notícia aí envolvendo o Danilo. O Flamengo é o terceiro clube que mais gastou no mercado da bola em 2025, tá? Então o Flamengo gastou cifras milionárias, Botafogo lidera o ranking com 716 milhões em 20 contratações, seguido de perto pelo Palmeiras, 713 milhões em 12 contratações, pagou mais caro por cada jogador o Palmeiras, e o Flamengo aparece apenas em terceiro lugar, com 310,2 milhões investidos em 7 reforços, mostrando uma postura mais seletiva, tá? Depois vem o Atlético Mineiro com 210 milhões, Fluminense com 209, né? E aí, diante desses investimentos milionários, na opinião aqui do canal Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo foi melhor. As contratações do Flamengo surtiram o melhor efeito. E eu vou falar disso aí, já vou começar falando de Danilo, eu vou falar de... O Danilo, né? Isso se ele puder jogar, o problema é questão de lesão e tudo mais, mas vamos lá. Vou colocar aí de destaque Jorginho, Saul, Samulino, né? E aí a gente tem os outros, Emerson Royal, o Carrascal. O Flamengo contratou aí, né, bons jogadores e que rapidamente se tornaram titulares. É o caso do Jorginho, do Saul e do Samulino, né? Então eu vejo aí o Flamengo com uma grande força aí nas contratações, mesmo os outros gastando mais. Para mim, o Flamengo com menos foi mais, tá? Eu não sei vocês, quero ouvir a opinião de vocês, mas o Flamengo, para mim, com menos foi mais. Olha, e segundo o nosso amigo Alexandre Matos, o Matos CRF aí, e no X, o CRF Matos, com o fim da janela de verão europeia, em 1º de setembro, a Lazio teve suspenso o impedimento para realizar transferências, né? Eles estavam impossibilitados de realizar transferências, retomando a possibilidade de reforços e negociações futuras. Nesse cenário, o atacante Tati Castellanos pode voltar a figurar no mercado, despertando interesse de clubes como o Flamengo. A expectativa é de que novas movimentações envolvendo o argentino e o Flamengo sejam anunciadas já na próxima janela de janeiro, tá? Então, a gente já deve ter novas informações, né? Inclusive foi muito noticiada a situação aí do Castellanos, do Tati Castellanos. É um interesse do Flamengo, é um interesse aí do Felipe Luiz. A gente sabe que são esses jogadores aí que o Flamengo tem hoje no ataque, alguns vão sair e o Flamengo vai precisar de atacante, e o Tati Castellanos é um jogador que está aí na mira do Flamengo para contratações futuras. 6 jogadores do Flamengo foram convocados para a data FIFA: o Samuel Lino, o Arrascaeta, o Varela, o Vinha, o Gonzalo Plata e o Jorge Carrascal. Entre eles, quem mais se destacou foi o Arrascaeta, titular na vitória do Uruguai por 3-0 sobre o Peru. O camisa 10 rubro-negro foi decisivo, marcando o segundo gol da Celeste. Outro destaque foi o Guilhermo Varela, também titular na seleção do Uruguai. Atuou 90 minutos e ainda contribuiu para a assistência do primeiro gol da partida. Matias Vinha não foi utilizado por Marcelo Bielsa. Gonzalo Plata começou no banco e entrou no segundo tempo lá no Equador, né? No time do Equador, jogando 20 minutos, empate sem gols com o Paraguai. E o Carrascal e Samuel Lino permaneceram entre os reservas e não saíram do banco. Mas o Flamengo tem aí sempre muitos jogadores convocados, isso é importante da gente falar. São jogadores que estão sempre aí na mira, né, das equipes sul-americanas. E no caso tem ainda Jorginho, né, italiano, mas que ítalo-brasileiro, que pode aí, sei lá, do jeito que está jogando, quem sabe. Eu acho que joga tranquilo ali na Itália. E o Saul também. Nada, ele mesmo falou que nada impede dele ser convocado, ele confia, né, ele tem a expectativa de uma convocação para a seleção espanhola. E é isso, a gente torce muito para que eles se desempenhem o melhor possível e a convocação é uma consequência.
Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!